Glória a Deus. Paz, igreja, amém? Vou me ambientar aqui, como se não... Que falsa simplicidade, como se eu não estivesse habituada a esse altar, mas deixa eu só me arrumar aqui com a minha bússola. Glória a Deus. Gostaria de pedir que nós evitássemos agora andações desnecessárias, amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso, Senhor, de poder estar aqui mais uma vez nesse dia. Agradecer pela oportunidade, pelo fôlego de vida, por toda a provisão que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos esse momento diante do Teu altar em gratidão por tudo que nos trouxe até esse exato momento, tudo o que já aconteceu nesse culto, aqueles que vieram para servir, nós somos gratos a tudo, Pai. Mas nós queremos declarar aqui, Pai, que nós dependemos de Ti, continuamos dependendo de Ti, Pai, para esse momento de palavra, para esse momento de ministração. E eu quero aqui, Pai, diminuir para que o Senhor cresça, porque o Senhor sabe que se eu estou aqui nessa manhã é somente pela Tua vontade, é porque o Senhor me trouxe até aqui. Então, eis aqui a minha vida, toma este lugar, dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito nessa hora, para que não venhamos ser roubados em nada e possamos aqui desfrutar da mesa, do pão que o Senhor liberou para nós nessa manhã, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Se você querer, aplauda ao Senhor. Espera aí. Vai, Edu. Conseguiu, Edu? Conseguiu? Não, mais ou menos. Aqui. Falaram que eu faço muita careta. Vai, quer tirar uma foto? E aí, rolou? Ainda não, Edu? Rolou? Amém. Glória a Deus. Tá tudo bem aí na porta da igreja? No portão principal? Ou tem alguma movimentação a quem? Se for necessário conversar, falar algo, por favor, faça-o em voz baixa. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, né? Óculos novo, de novo, se adaptando a essa lupa aqui, que é multifocal que fala, né? Meu Deus. Mas a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. Amém? Coloque a sua expectativa no Senhor. Amém? Porque eu sei que Ele já está tocando na nossa vida nessa manhã. Glória a Deus. Sou muito repetitiva em alguns momentos, mas é até o engatar a primeira, a segunda, depois vai rolar, né? Como não dizer e como não repetir glórias a Deus por um momento como esse, né? Aqui estamos mais uma vez celebrando a vida e a oportunidade de estarmos reunidos para ouvir a palavra. Só que essa manhã, esse domingo, tem um toque especial. Na verdade, os 2 últimos cultos e os próximos 4 cultos, nós estaremos celebrando o início de uma nova estação e, obviamente, o encerramento da antiga estação. O PR já falou isso, mas vai ser natural falar isso hoje, né? Mas BDN Itaquera está completando 9 anos de vida. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Por isso, aleluia. E como muitas vezes nós somos, né, permitimos ser um pouco ansiosos em algumas questões, não tem como não pensar que nós estamos a um pulo, a um passo de completarmos 10 anos de igreja. Uau! Como o tempo passa. E não vou falar aquela musiquinha antiga, falando de como o tempo passa. Não vou revelar hoje aqui a minha idade para os nossos visitantes. Mas, para nós, pastores,
não tem como não rolar uma nostalgia. Não tem como. Afinal de contas, se passaram 108 meses. 108 meses. E nesses 9 anos, nesses 108 meses, nós nunca passamos um mês sequer sem estar presente nessa casa. Tem um quê de reivindicação, talvez, aí? Se alguém achou que sim, acertou. Né, pastor? Acertou. Isso significa que nós nunca tiramos 30 dias de férias. A estação mudou. Vamos lá, PR. Amém? 108 meses gerou muita história, gente. Muita história para contar, principalmente para aqueles que não tiraram os olhos do cenário proposto. A impressão que dá é que passou muito rápido. E, de verdade, aconteceram mudanças significativas. Principalmente, eu posso dizer, para a minha vida, e eu creio que para dele também, para algumas pessoas dessa casa. Por quê? Porque quando permanecemos, nós temos o privilégio de vermos as coisas tomando forma, mudando, crescendo, avançando. Mas um detalhe é, e não se assuste porque eu não estou fazendo desse altar o meu divã, jamais faria isso. Mas, meditando no preparar dessa palavra, eu fiquei pensando quantas vezes, nesses 108 meses, eu pensei em desistir devido à força do vento que soprava ao contrário. Aí fiquei pensando, quantas vezes? 108 vezes? 216 vezes? 324 vezes? Eu acho que teve meses, durante esses 108 meses, que talvez eu tenha pensado em desistir 60 vezes. E o porquê disso? Devido à força contrária do vento. Só que uma verdade é, igreja, que quando suportamos o vento contrário, nós somos moldados e nós somos aperfeiçoados. Caso contrário, caso nós não venhamos suportar, é uma palavra meio pesada, mas talvez citarei por 2 vezes durante essa ministração, mas caso contrário, nós abortaremos os planos e propósitos do Senhor para a nossa vida. Infelizmente, verdade é, quantos sendo arrancados, quantos sendo desarraigados pela força contrária do vento. Eu vou ler uma passagem aqui de 1, e vai ser um norte aqui durante essa ministração. Eu cavei algumas passagens e no momento que eu estava preparando a palavra, o Senhor falou essa no meu coração, falei, realmente essa é a tua vontade. Hebreus, capítulo 10, versículo 35, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, ele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição,
Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! O versículo 36, a parte A, deixa bem claro: tendes necessidade de perseverança. E a verdade é que cada um de nós aqui presente, precisamos pensar e deliberar sobre isso. Porque se não entendermos que precisamos perseverar, saber esperar, termos paciência, nós nunca colheremos. É necessário perseverança. E eu não estou pensando essa palavra perseverança para tocar no nosso coração somente pertinente às coisas que são naturais. Porém, principalmente por aquilo que está ligado à nossa eternidade. Carecemos daquilo que é natural? Precisamos, sim, precisamos. Mas é breve. Mas é passageiro. Nós somos uma igreja que temos a alegria e a predisposição sempre de ensinar a verdade, de falar a verdade. E se nós, com sabedoria, pegarmos as pérolas, a provisão que é lançada desse altar, nós vamos poder aplicar na nossa vida natural e vê-la prosperar, sim. Mas sempre a conotação vai ser para a eternidade. A vida é breve. Hoje nós estamos aqui, eu estou aqui linda, maravilhosa, com a minha chamise, né? De lupa nova. Com tantos planos e propósitos. Mas o que é a minha chamise nova, essa minha lupa nova? Os meus planos e propósitos diante daquele que tem o controle de todas as coisas na mão dele. É nada. Porque quando ele decide fazer, independente ou não do meu querer, ele fará. Amém, igreja? Só alcança o prometido aqueles que sabem esperar, óbvio, né? Tão óbvio. Mas muitas vezes nós não fazemos. Saber esperar. Não adianta apenas esperar. É preciso saber, é preciso aprender a esperar. Esperar não é uma palavra que seja muito agradável para essa atualidade. Porque nós estamos vivendo numa época que tudo é feito assim, ó. Esperou o metrô 3 minutos, não passa nunca. Ontem eu tive um episódio desafiador. Fui para o ponto de ônibus pegar a minha nave para ir para um compromisso lá no Tatuapé. Me arrumei bela, maravilhosa e fui. Cadê o ônibus? Que não passava. Aí eu fiquei contando, aí quem me viu ali... Se tinha alguém me vendo, porque eu estava sozinha no ponto. Eu orei, eu passei a mão pelo cabelo, eu dei umas bufadas, eu dei uns glória. Aí eu comecei a chamar um passarinho que estava do outro lado da margem do rio. Não, pera, vou chegar lá. Você está me entregando por quê? Está apressado? Vai chegar a tua vez na palavra. Calma, pastor. E eu falei com aquele passarinho, vem aqui, eu só quero te dar um beijinho, eu vou te soltar. Orei em línguas, olha isso. Gente, foram 30 minutos. Aí eu ligo para o pastor. Quem sabe, né? Ele já voltou para casa, né, pastor? Não, ele estava lá perto do Parque do Carmo e do Compará Samambaias. Eu falei, beleza. Nenhuma carona, o senhor não enviou nenhum anjo, nenhum carro, nenhum cavalo de fogo. Vou mudar a estratégia, vou de metrô. Não quero, mas eu vou. Aí eu indo, né? Aí passa uma irmã da igreja de carro, assim, eu olhei. Sabe quando você cumprimenta, assim, aquela empolgação, porque eu estava com a cabeça e ela foi embora.
Aí eu subo para pegar a lotação, ela passa, não deu tempo. Falei, Deus, o que é isso? Aí daqui a pouco eu estou lá no ponto de ônibus, eu vejo o ônibus indo sentido contrário. Falei, é a minha vez, desci na bota. E peguei o ônibus. Nós precisamos aprender a esperar. Eu achei que até que acontecesse algo extraordinário naquele ônibus, de tanto que eu esperei. Nós não podemos viver a nossa vida querendo depender de Deus através do imediatismo. Saber esperar, aprender a suportar os ventos contrários, os cenários desafiadores, a torcida contra, o revés, o sol, a chuva, a noite, o dia. Quer recompensa? Complete a prova. Cumpra o processo. A palavra foi bem clara aqui. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E fé em quem? E fé no quê? No que perece? Ou fé na rocha que é inabalável? É bem provável que alguns de nós possam dizer, claro, fé na rocha inabalável, e glórias a Deus por isso. Mas, de que jeito? Fazendo as coisas do nosso próprio jeito ou do jeito dele? Porque nós sabemos que ele é poderoso, que ele é quem ele é, como ele mesmo diz de si mesmo, eu sou o que sou. Mas, às vezes, acabamos fazendo as coisas do nosso jeito. Só que uma verdade é a igreja, que em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ter que tocar a nossa vida ao som do ritmo daquele sambinha gospel. Inclusive, eu até cantei essa música no chá de bebê da Aline e do Will. Acho que é do Diante do Trono. Quem tem criança pequena aqui, não, maior, né, minto, né? Que criou na igreja nos tempos remotos, se podemos dizer assim. Temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Parece fácil, né? Eu sei que não é. Mas se nós não andarmos nesse ritmo, nós vamos nos permitir a tocar a vida de um ritmo tão acelerado e perdermos algumas oportunidades. Infelizmente. A verdade é, igreja, que eu falando assim parece que é tudo muito fácil para mim. E tem gente ainda que acha, olha para nós e acha que é. Eu não me julgo pronta, de verdade, eu não me julgo pronta. Mas uma coisa é certa, se eu tivesse desistido, mediante a tantos ventos contrários, sem a menor dúvida, eu não estaria aqui hoje. O vento, ele sopra constantemente, às vezes vem uma brisa, mas ele volta a soprar com força. E eu não estou me referindo de estar aqui nessa posição hierárquica, nesse título pastoral, não isso. Estou querendo dizer que é possível, igreja, suportar. Porque eu tenho marcas e cicatrizes de quem vem suportando o processo. Talvez algumas cicatrizes em fase de cicatrização. Talvez alguns processos em fase de cicatrização. Mas é possível
Ah, então você é a senhora incrível. Quem já assistiu Os Incríveis aqui? Ai, gente, a senhora incrível, ela é incrível mesmo. Aquele jeito dela andar, aquela olhadinha quando ela passa, assim, dá no espelho, dá uma olhadinha. Ou a Mulher Maravilha, não tenho capa, nenhuma bota até abaixo do joelho, nenhum suquine azul. Não tenho. Eu não tenho. Sabe o que tem me feito aprender a esperar? É porque eu tenho mantido os meus olhos na rocha que é mais elevada do que eu. Não tem outra receita. Acredite, não tem. Nós não temos nenhum mapinha escondido, eu e o pastor, de como fazer dar certo e não temos contado para ninguém, não. É os olhos fixos na rocha que é mais elevada do que eu. Caso eu tire os meus olhos dessa rocha mais elevada do que eu, é The House capotou. Não tem outra saída. Isso não é só para mim. Todos nós aqui, sem exceção, nós podemos entrar para o time dos que dizem: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Porque não seria justo se isso fosse cabível só para mim e para ele. Porque nós estamos falando de um Deus que não faz acepção de pessoas. É só por hoje, igreja. Como é bom ouvir isso, é só por hoje. Só que nós precisamos ouvir isso e falar isso amanhã também. É só por hoje, e amanhã de novo, e depois de amanhã de novo. Vão se passando 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, até que ele venha. É até que ele venha. E ele virá. Vai ser fácil? Não. Possível? Sim. E por quê? Porque é por ele, porque é através dele, porque é ele quem nos fortalece. A força que eu tenho não vem de mim mesma, vem daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. E onde ele nos fortalece, igreja? Onde ele nos fortalece? Nos processos de dores. Por que, igreja? Porque as dores, elas são benéficas. As tempestades, elas são benéficas. Os ventos contrários, eles são benéficos. Eles são ferramentas usadas por Deus para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos fazer crescer. Aleluia! É difícil mesmo dar aleluia. Porque não é da nossa natureza o querer passar por desafios. A nossa natureza carnal, ela não quer isso. Só que uma coisa é real. Gerar é trabalhoso, nascer dói, crescer mais ainda. Mas quando o fruto vem, nós vamos poder declarar que valeu a pena. Mas só vai viver isso quem se dispuser a passar pelo processo. Um dia desses, acho que foi semana retrasada, estava falando com o irmão aqui da igreja, e eles foram surpreendidos por uma situação com a filhinha deles. Ela teve uma crise de apendicite e teve que ser operada às pressas. E eu estava falando com eles, não consegui
e é o hospital, nós não conseguimos fazer uma visita, enfim. E eu estava ali, liguei para saber como que estavam as coisas. Eu falei, meu, que tenso, né? Do nada, você está com um filho em casa, daqui a pouco você se vê com ele dentro de um hospital, tendo que passar por uma cirurgia, sem exames pré-cirúrgicos, enfim. É um desafio. E ele falou, pastora, quando fala de filho, quando é o filho da gente, é algo mais delicado. Mas eu estou com ele. Ele disse assim, eu estou com ele. Talvez, se fosse em um outro momento, teria sido muito pior. Sabe o que é isso, igreja? Essa é a ótica de quem confia. Porque são nos processos de dor que nós temos a oportunidade de demonstrar a fé que confessamos ter. Pois dizer que temos fé é fácil. Agora, vivê-la é um exercício. Isaías 26, versículo 3 e 4 diz assim. São pérolas, amém? E é legal a gente anotar certas passagens, deixar ao alcance dos nossos olhos, para que nos momentos desafiadores nós tenhamos uma boa resposta a dar para as dificuldades. Isaías 26, 3 e 4 diz assim, Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aqueles cujo o propósito é firme, porque Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia! Aleluia! Isso não significa que não teremos perdas, dificuldades. Na verdade, muito pelo contrário. Mas nessa nossa leve e momentânea tribulação, ou nesse balanço do mar agitado, nós precisamos lembrar que Ele continua sendo o mesmo, que Ele é invariável. Ele é invariável. Não mudou nada. Nada. Ele é invariável. Versículo 9 de Isaías 26. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores aprendem a justiça. Então, qual é o segredo para pastorear uma igreja durante 9 anos, com um roteiro que vai de uma brisa suave da primavera a ventos cortantes de um rigoroso inverno? Isso não é exagero feminino, é uma realidade. Porque às vezes esses dois cenários nos acometem no mesmo dia. Qual o segredo para suportar a solteirice, o luto, um processo de enfermidade, um processo sombrio? Qual é o segredo? Igreja, o segredo é suspirar e procurar diligentemente por Ele. Sabe por quê? Porque aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes, a sua colheita, as suas recompensas e o seu galardão. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Eu não sei o que você pensou quando eu disse aquele que leva a preciosa semente. Porque essa preciosa semente, acredite, não está atrelada às nossas vontades. Não está atrelada ao nosso umbiguinho lindo. Não está atrelada ao roteiro criado por nossa linda e brilhantemente limitada.
Não. E se fosse fácil, carregar essa preciosa semente não envolveria lágrimas, não envolveria nem esforço. Mas a ideia é uma só: chore, fazendo a vontade de Deus. Porque quando nós choramos, cumprindo a vontade de Deus, há uma recompensa. Mas quando nós insistimos em chorar, teimando, fazendo a nossa vontade, muitas vezes não teremos uma boa recompensa. Quantos de nós, muitas vezes, chorando porque estamos exatamente fazendo somente a nossa vontade? Aleluia. Carregar é gerar. E quando nós geramos os planos e propósitos de Deus, nós vamos parir os planos e os propósitos de Deus. Mas quando geramos e carregamos nossa vontade, nosso querer, nós vamos parir a nossa vontade, o nosso querer. Só que o detalhe é que teremos que arcar com o resultado. Por quê? Porque não tem como cobrarmos de Deus os resultados que foram gerados pelas nossas próprias escolhas. Não tem como. Isaías 33, 11 diz assim: concebeste palha, darás luz restolho. É como diz um ditado popular: planta vento, colhe tempestade. E o que temos em vias de fato, carregado e gerado. Essa é uma oportunidade para nós respondermos aqui para nós mesmos. Se é o seu querer, é responsabilidade sua. Agora, se é o querer de Deus, é responsabilidade dele. É responsabilidade dele. Ah, que falta de respeito, pastora, dizer assim: não, não é não. Porque eu não fui chamada para carregar e fazer e realizar aquilo que é da parte dele. É um trabalho impossível. Então tem coisas que eu ouço, que eu vejo, e que chega em meu conhecimento, eu falo: Pai, isso não é responsabilidade minha, é tua, eu não posso resolver. Senão, caso contrário, eu vou achar que eu posso carregar o problema todo da igreja, das pessoas. Eu não posso convencer ninguém. Então, quando as coisas estão tensas demais, no tocante àquilo que não está ao meu alcance resolver, eu me curvo e falo: Pai, é teu. É teu, Pai, não é meu, não é problema meu. E como nós temos conduzido aquilo que Ele nos delegou, aquilo que é problema nosso. Como assim, pastor? Aquilo que é problema meu e que é problema seu, que é o nosso fôlego de vida, é a maneira como vivemos, é esse processo de gerar. Porque um dia esse processo ele vai terminar e vai gerar um fruto. Qual será que vai ser esse fruto? Não é uma palavra indigesta para um domingo de manhã, é o pão. É o pão da verdade. Só que eu não posso esquecer que esse culto, né? Esse domingo de manhã está inserido em um contexto de celebração. E glórias a Deus por isso. Porque há 9 anos, nós somos fecundados com uma semente, com um plano de Deus chamado Bola de Neve Itaquera. E desde então, estamos carregando esse processo.
Eu ainda me lembro, não lembro a data, até perguntei para ele, achei que ele ia ser melhor que eu para a data. Que dia que foi que aquelas portas ali na Avenida Líder se levantaram lentamente? Eu lembro uma coisa que aconteceu aquele dia, que tinha um casal que nós acompanhamos ali no Tatuapé por um tempo. Eles chegaram na igreja, foram um dia, final de culto, falar que se conheceram. Aí demos o tempo de oração, acho que foi até feito noivado, aí casamos. E eles vieram e chegaram assim na porta da igreja, estava todo mundo na calçada, assim, aquela expectativa. Eu, inocente da vida, brincadeira. Frios na barriga, borboletas no estômago. Aí eles falaram assim, ai pastora, a gente trouxe um presente para você, quer receber agora ou depois? Eu falei, fala sério. A igreja vai inaugurar hoje. Mulher, gente, nunca faça isso, não pergunta, ela quer ganhar na hora. Ou não fala. Imagina, eu falei, vou ficar o culto todo pensando que eu vou ganhar, não faça isso comigo. E aquele dia muito da hora isso. Eu ganhei meu primeiro celular com WhatsApp, foi isso, né? Eu não sabia nem mexer, lembra? Foi meu primeiro celular. Eu ganhei naquele dia. Falaram, agora você vai precisar, verdade. Pois é. Há 9 anos. Muitos outros receberam essa mesma semente, mas abortaram. Outros pegaram essa gestação no meio do caminho. E se permanecerem, vão colher o que está por vir. Porque muitas vezes nós não geramos o bebê, não parimos esse bebê, mas nós desfrutamos do sorriso de um bebê. Nós pegamos no colo e falamos, ai, que coisa fofa, que coisa linda. Por quê? Porque Deus é bom. Só que, igreja, enquanto eu preparava essa palavra, eu me lembrei de um imenso processo que passei quando nós alugamos esse prédio. A verdade foi que eu achei que eu não ia suportar. Tanto que no dia da inauguração desse prédio, eu quase não vim. Quase não vim. Aí uma irmã dessa casa pediu oração por mim para um conhecido, só que ela não fazia ideia exatamente do que estava acontecendo e a maioria das pessoas não sabia quem precisava saber. E essa pessoa disse para ela, você, se referindo à igreja, precisa orar por ela, pois uma grande dor de parto que ela está passando. Essa mulher, essa pastora está passando por uma grande dor de parto, é um parto muito grande. E ele estava se referindo às vidas que haveriam de nascer nesse lugar. Já se passaram 5 anos que nós estamos inseridos aqui na rua Morubixaba, número 78. E tem muitas palavras e visões sobre essa igreja que ainda eu não vi acontecer. Mas enquanto Deus permitir e me sustentar, eu vou permanecer aqui até que Ele venha. Até que Ele venha, igreja. Porque para onde ou quem eu irei? Para onde ou quem eu irei? Eu não estou falando isso somente para essa igreja física ouvir, porque existe uma guerra espiritual. E nós precisamos de ter respostas de fé para aqueles que nos afrontam espiritualmente. Porque a nossa luta, segundo a palavra, não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Todavia, as nossas armas também não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, ataques na mente, nas emoções, para que tudo aquilo que tenta nos fazer desistir. Davi foi um homem que meteu um louco na alma dele. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Muitas vezes nós precisamos tocar os nossos dias. A maioria do tempo,
lembrando do patamar de guerra, de combate. Porque em Tiago diz que os demônios creem e tremem diante do nome do Senhor. E muitas vezes nós sucumbimos àqueles que temem aquele que é o nosso Pai. E sabe qual é o meu clamor no ápice da dor? É para que nasça, em nome de Jesus, nasça nessa casa os sonhos de Deus, famílias e mais famílias, vidas e mais vidas, que vão significar simplesmente o fruto do penoso trabalho dele naquela cruz. Não é para a nossa glória. O número 9, ele é um número profético. Ele representa o tempo final da gestação humana. E com dores estamos sentindo nessa última estação. Quão dores nós temos sentido nessa última estação. Igreja, Pastor Joel, o parto gera dor, mas ele traz o fruto para fora. O parto gera dor, mas ele traz o fruto para fora. Está doendo, você está prestes a ver e a contemplar o seu fruto. Aplauda o Senhor por isso, porque se você está com dor, é que o fruto está prestes a nascer. Essa é a verdade. O nosso parto, ele não será interrompido. O nosso fruto, ele não será roubado. Afinal de contas, não estamos há 9 anos gerando, nutrindo os sonhos e os planos de Deus, andando e chorando. Vamos, BDN Itaquera. Bom seria se todos os que são partes dessa igreja estivessem aqui nesse momento. Vamos, BDN Itaquera. É hora de parir, não vamos desistir agora. A dor está intensa, mas é o sinal de que falta pouco. Não é para nossa glória. Outras coisas que o Senhor não me liberou de falar aqui, que essa pessoa disse para essa irmã, quando ela pediu oração por mim. Falta pouco. Então abra mão de focar no seu próprio umbigo. Pois aqueles que semeiam só em si mesmo, colhem pouco, colhem muito pouco. Só que se a sensação do seu coração, do seu pensamento, que está em dores, é de que vai dar ruim, não vai dar ruim. Não vai dar ruim. Isaías 66:9 diz assim: Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor? Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta ao seu Deus. Ele está falando aqui com corações que possam estar apertados. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor? Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o teu Deus. Ele é o teu Deus? Então ele está perguntando para nós. E sabe qual é o conselho aqui hoje? Nesse culto de aniversário, nesse domingo de manhã. Suporta a dor, não abandone o processo de parto.
Sabe por quê, igreja? Porque nós não estamos gerando qualquer coisa. E se não estamos gerando qualquer coisa, não vamos parir qualquer coisa. Nós vamos parir os planos e os sonhos de Deus. Aleluia! Ele fecunda, Ele dá suporte no gerar. Ele permite as dores de parto. Ele é poderoso para fazer nascer. A beleza do arco-íris consiste em estar atrelada em suportar a chuva. Há uma frase, uma das frases de Martin Luther King, que diz assim, é uma frase bem famosa: somente quando está o suficientemente escuro que se pode ver as estrelas. Então, a conversa é de verdade. Então, o papo, ele é real. Não sou eu, não somos nós que vamos recompensar o seu trabalho. Não sou eu. Não são vocês que vão recompensar o nosso trabalho. A nossa esperança tem que estar em quem Ele é. E quantos de nós, querendo ter conquistas, se esquivando dos desafios? Por um momento eu pensei, essa palavra, queria ter mergulhado no número 9, com umas coisas da hora. Ixi, essa é uma pregação top, só falando do número 9. Mas não era isso que Deus queria falar, né, Chuchu? É mais ou menos assim que funciona, né? Aí o pastor vem com uma ministração, nesse domingo de manhã, culto de aniversário, sobre a arca. Se dependesse de você, continuaria a obra? Se Noé tivesse dito, imagina, mó trampo, nem chove aqui. A arca? Não. Igreja, o quanto o reino de Deus poderia estar sendo muito mais efetivos se os ceifeiros estivessem em seu lugar devido, na seara. Eu sei que muitas vezes nós somos acometidos por pensamentos do tipo, chega. Por quanto tempo ainda mais vou ter que me esforçar ou carregar? Não estava aqui, mas ele falou de Noé. Deve ter sido treta ficar dentro daquela arca. Só que eu tenho algo para dizer. Para aqueles que acham que o trabalho no Senhor ele é vão. Ou que acham que as recompensas têm que vir de homens. A palavra diz assim para nós, essa manhã. Os que esperam no Senhor não serão confundidos. Os que esperam no Senhor não serão confundidos. E esperar não significa estar parado. Mas continua dizendo também, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mesmo chorando riem, mesmo perdendo ganhem, mesmo morrendo vivem. A conta com Ele é diferente. A conta com Ele é diferente. Não abortem os planos de Deus, pois Ele não tem prazer nos que retrocedem. Não vale a pena desistir. Não vale a pena desistir. Desistir é um falso sentido de alívio. É um alívio falso desistir. Parece que alivia, mas não alivia. Igreja, a nossa vida é um útero. Olhe para esse útero.
que é a nossa vida, que é a sua vida, e avalie o que você tem gerado. Você está gerando a sua vontade ou a vontade de Deus? Louvor pode começar a se posicionar para evitar muitas dispersações. Sabe o que o Senhor, Ele espera de nós? Eu não sei mais quantos anos faltam. Eu não sei mais quantos anos temos. Eu sei que a conta é dele. Mas sabe o que o Senhor, Ele espera de nós? Que sejamos como Maria. Pois é. Que sejamos como Maria. Que venhamos ceder o nosso ventre para gerar os sonhos dele. Maria, ela carregou, ela gerou o plano mais poderoso que Deus tinha. O plano de salvação, de redenção, o plano da salvação da nossa vida. E hoje, nós temos uma oportunidade muito parecida com a de Maria. Não de gerar fisicamente o Mestre, o nosso Salvador. Mas de carregar essa obra perfeita, esse amor perfeito, para que outros possam ser alcançados. Ceda o seu ventre. Ceda o seu ventre para gerar a vida de Deus. E sabe qual que tem que ser a nossa oração de gerar, ou até mesmo a nossa oração de parto? Pai nosso, que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Porque a nossa brilhante mente limitada jamais vai conseguir dimensionar a dele. Não dá para comparar. Aí dentro da situação que você se encontra hoje aí, Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade. Maria, ela disse isso. Maria sendo visitada em uma cena como aquela descrita no Evangelho de Lucas. Uma jovem, em um contexto tão sério de sociedade, como uma mulher apareceria grávida naquele cenário, daquela sociedade? Não era uma época onde as coisas eram banalizadas, como infelizmente são hoje. Ela estava desposada, porém, ainda não conhecia o companheiro dela. E nessa manhã eu quero te encorajar. Se você está namorando, santifique seu relacionamento. Se você é solteiro ou solteira, santifique o seu corpo. Lucas 1:38 diz assim: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Ela trocou uma ideia naquele momento. Como vai ser isso? Nunca conheci nenhum homem. Ela trocou uma ideia, porque era uma ideia meio descabida para o cenário. Como assim? Como assim?
cumpra em mim conforme a tua palavra. O Senhor não está pedindo nada impossível para nós aqui hoje. Ele não está querendo simplesmente nos dar uma missão, jogar no fogo e dar linha. Não é isso. Porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. A vara e o cajado dele nos consolam. Ele prepara uma mesa para nós na presença dos seus inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo e faz com que o nosso cálice seja transbordante até que Ele venha. Está doendo? Mesmo assim diga, cumpra em mim a sua vontade. Está com receio, porque não sabe como vai ser. Cumpra em mim a sua vontade. Cumpra em mim a sua vontade. Está ventando muito forte, mas cumpra em mim a sua vontade. Curvem suas cabeças, feche os seus olhos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, tendes necessidade de perseverança, tendes necessidade de perseverança. Olha para a sua situação agora, tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Para que haveis feito a nossa vontade, não. Para alcançar a promessa, para que haveis feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Todavia, essa igreja viverá pela fé. Porém, se retrocederdes nele, não se compraz a minha alma. Igreja Bola de Neve Itaquera, se você retroceder, Ele não vai ter prazer em você. Oh, Ele não vai ter. Não retrocede. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós, Bola de Neve Itaquera, não somos do que retrocedem para a perdição. Nós, Bola de Neve Itaquera, somos, entretanto, da fé para a salvação da nossa alma. Vamos dar uma resposta ao Senhor. Reajam a essa pregação. Reajam a essa palavra. Reaja a essa palavra. Porque eu não estou aqui pela minha própria vontade. Reajam a essa palavra. Igreja que nem está aqui presente hoje, reaja a essa palavra. Eu profetizo essa igreja reagindo a essa palavra. Eu profetizo o presbitério dessa casa, diaconato, líderes, obreiros, reagindo a